nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, nesta terça-feira, dia 20 de novembro de 2018. Continuamos o nosso bate-papo aqui no estúdio, né, sobre o dia de hoje, Dia da Consciência Negra. Bom, no último bloco nós falamos de vários dados, né, de preconceito. O que é preciso, na opinião de vocês, que a sociedade fique atenta ou que se mobilize para superar ainda tantas desigualdades? Eu acho uma coisa que se discute muito, né, que eu às vezes chamo as pessoas brancas, inclusive, para refletir sobre isso, é um exercício muito fácil, que a gente chama de teste do pescoço, que é em qualquer ambiente que você chegar, virar o pescoço para um lado, virar o pescoço para o outro, contar quantas pessoas tem ali. Se não tiver 50% de pessoas negras, você está num ambiente racista. E aí é uma questão interessante para a gente começar a pensar em representatividade. Sim, se eu for parar para pensar, atualmente nós somos 54% da população. E em muitos dos espaços a gente não se enxerga. Por exemplo, na universidade, em espaços assim de poder, a gente não se enxerga. E falta isso, falta representatividade. Falta isso da gente conseguir olhar para um nosso semelhante e ver que a gente também pode estar ali. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais nos negou a humanidade. Como é que foi construída a imagem do negro no Brasil? E por que essa imagem, ela só valoriza o físico? E por que essa pessoa que tem capacidade física, ela não pode ter sentimento, ela não pode falar de emoção? E por que eu tiro a sua capacidade de ser humano para conseguir te dominar? Isso é, assim, isso é pesquisa também, isso é uma maneira da gente refletir. Porque se você for parar para pensar, essa violência simbólica, ela atinge a gente desde do epistemicídio, que é a morte dos conhecimentos que vem da alteridade, que seria a gente, no caso, que a gente sempre foi o outro, até o genocídio da juventude negra, por exemplo, que está passando assim, por um extermínio estrondoso, sabe? A gente tem casos aí, a gente vai acompanhando na mídia, casos que realmente são assustadores. E da violência obstétrica com a mulher negra, como você mesmo falou, as técnicas de esterilização em massa, encarceramento em massa dos homens negros, então são coisas assim, muito sistemáticas que atuam de uma maneira muito violenta. Falando um pouco, então, dessa diferença, né, social, olhar para o lado, a gente acha que seria legal a gente levantar a questão da presença do negro nas universidades, né? Quando eu me formei, acho que de 15 nós éramos 3, assim, que eu consigo me lembrar. Como que vocês avaliam, assim, hoje a política de cotas nas universidades, diante desses fatores, assim, que a gente colocou? A Larissa, ela trouxe uma questão importante, assim, de recorte. Então, quando a gente pensa em cota, a gente precisa pensar num recorte. Todas as pessoas que estão aqui nesse estúdio hoje não tiveram a mesma história de vida, né? Sim. Cada coisa impacta, né, na nossa subjetividade, assim. Então, quando eu olho, né, para uma mulher branca, por exemplo, no meu consultório, eu que atendo só mulheres, uma mulher branca, lésbica, por exemplo, ela vai ter uma trajetória de vida, privilégios diferentes de uma mulher negra. Lésbica, por exemplo, porque para uma mulher negra ela não pode nem ser lésbica, por exemplo. E o que essas diferenças impactam na vida de cada um? Então, quando a gente fala de recortes, quando a gente fala de cotas, é levar em consideração esse recorte, de onde essa pessoa veio, historicamente, né, o que aconteceu com essa pessoa que invisibilizou que a família dela estivesse no espaço de universidade. Então, não é só ter a cota, mas qual é a necessidade da cota segundo a vida daquela pessoa. Então, né, não vão ser todas as pessoas negras que vão alcançar a cota, não é isso, né? Então, porque a cota racial, ela antes é social. Então, é preciso também explicar essas diferenças, assim. Que as pessoas brancas, elas estão também na universidade, elas também podem recorrer à cota social, mas que quando a gente fala de cota racial, é porque ainda na nossa sociedade racista é necessário que tenha essa cota, porque o negro nem na universidade ele entra, as pessoas negras não têm acesso nenhum, enquanto as pessoas brancas, mesmo que pobres, muitas vezes elas poderiam acessar essa universidade. Pensar nessa questão das cotas também, a gente tem que falar de dívida histórica, né? Sim. Como você falou no início do assunto ali, né? Assim, pouco mais de 130 anos da abolição. Se for pensar, é muito pouco tempo, né? Se eu for olhar para o histórico da minha família, eu não sei a origem
dos meus antepassados mais antigos, né? Assim, porque eles vieram e tiveram a sua história apagada pelos processos de escravização, né? Então, enquanto é muito comum ver entre amigos brancos, eles falam, sou de família italiana, de família portuguesa, francesa, espanhola. Eu não sei as origens da minha família, porque no processo de escravização das pessoas, essa história foi apagada. E aí, então, se apaga a história de alguém, apaga raízes, e aí, então, existem dívidas históricas e que as cotas precisam, de alguma maneira, sanar isso também. Bom, Adriana, você atende mulheres, né? Você é psicóloga e atende mulheres. E a gente fala muito sobre a violência contra a mulher negra, né? Queria que você falasse um pouco desse atendimento. Como é que é o dia a dia? O que essas mulheres levam, assim, na maior parte das vezes, para você no consultório? Pensando especificamente em mulher negra, assim, é o não pertencimento. Eu gosto muito dessa palavra, assim, na psicologia a gente trabalha muito. E então não basta, né? Só falar sobre, ela precisa se sentir pertencida naquele espaço, assim. Então, eu falo que a gente precisa, para a gente se constituir enquanto sujeito, a gente precisa dos nossos pares. A gente precisa olhar e ver, olha, essa pessoa é igual a mim, olha, essa pessoa tem a cor da pele como a minha, olha, é um homem e chegou nesse espaço, olha, é uma mulher tal e chegou nesse espaço. A gente precisa desses pares. E quem estão nesses lugares, né, onde se possam reconhecer os pares, são homens e a maioria deles homens brancos. Então, facilmente, por isso que os homens estão em todos os espaços, porque os pares deles estão em todos os espaços, e nós não. Então, muita questão do afeto, quanto que o afeto é negado para a mulher negra, porque ela precisa sempre estar nessa linha de frente, de batalha, de ser guerreira, de fazer acontecer, de não poder descansar, né? Porque a mulher negra ela tem esse estereótipo de não poder descansar. Então, elas levam muito esse lugar do adoecimento que ser forte traz, sabe? O tempo inteiro ter que ser guerreiro, o tempo inteiro precisar ser uma fortaleza, o tempo inteiro ser preterida, por exemplo, nos espaços que elas vão, ser preterida em questão a afeto. Então, vou numa festa, eu sei que eu não vou ser tirada para dançar, né? Então, isso vai adoecendo também, né? Porque nós somos muitas, a gente tem várias áreas da vida que a gente precisa cuidar, principalmente o amoroso, assim, também o amoroso. O lado afetivo pesa muito também, né? Sim, o afetivo, ele faz parte, né? A gente tem 12 áreas na vida para cuidar e o afetivo é um deles, assim. Só que o afetivo não é nem levado em consideração para as mulheres negras, porque elas são preteridas nesse espaço o tempo todo. Ainda falando sobre violência, né, em relação à mulher negra, a gente tem uns dados que o feminicídio, enquanto a gente faz um recorte, né, de raça, no caso das mulheres brancas ele diminuiu, nas mulheres negras ele aumentou, assim. É um dado muito alarmante, assustador. Assim, o que vocês acham que pode contribuir para esses dados, para esse cenário? Assim, por que a violência, a morte, no caso do feminicídio, ainda nas mulheres negras é maior? Assim? Sim. Acho que em 2016, que fez 10 anos da Lei Maria da Penha, saiu, né, esses dados que comprovava que a violência contra as mulheres brancas caiu cerca de 13% e, em contrapartida, com as mulheres negras aumentou 54%. Então, assim, eu acho que esses estereótipos que se apresentam, eles são, assim, estruturantes para essas violências com a gente, sabe? Porque a gente tem esse estereótipo de que a mulher preta, ela é forte, ela aguenta tudo, inclusive a violência doméstica. Porque por exemplo, se a mulher negra ela tem uma pequena consciência racial que seja, ela aguenta aquela violência calada, porque ela sabe que se ela denunciar o seu companheiro negro, ele vai sofrer muito mais na mão da polícia porque ele é negro. Angela Davis, inclusive, ela fala sobre isso, que a violência policial ela é tão brutal quanto a violência doméstica. Então, ela carrega esse peso todo nas costas, entendeu? E isso também das pessoas não enxergarem a gente como frágil, a gente como sujeito que tem sentimento, que tem afeto, sabe? O que liga também muito à hipersexualização da mulher negra, que é uma coisa assim... O mito aí da globeleza, da mulata exportação, tá aí para provar isso. E falando de outras coisas também, que você falou sobre o afeto, a questão do autocuidado, quando a gente
nós, estudantes da PUC, a gente juntou para resolver criar o coletivo A Biomi Entre Nós, foi com o intuito de ser um espaço de autocuidado para nós, mulheres negras, porque a gente sempre estava na universidade, mas a gente nunca se via, a gente nunca encontrava os nossos pares. E aí foi pensando nisso que a gente construiu o coletivo para produzir coisas ampliadas numa perspectiva feminista e racializada, mas também um espaço de autocuidado, um momento que a gente para e fala assim, nossa, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar uma das outras, sabe? A gente precisa se humanizar e ver que as pessoas enxerguem a gente como humano também, sim, dentro desse espaço que é muito violento para as pessoas negras, que é a universidade, no caso. Agora, para combater todo esse preconceito, vocês acham que é importante estimular a consciência racial das pessoas? Sim, eu achei importantíssimo estimular essa consciência racial, porque, inclusive, para as pessoas brancas refletirem sobre os seus privilégios, sim, e pensar a própria branquitude, né, assim. E aí é um convite que até se pode fazer às pessoas que estão assistindo, de pensar isso, pensar o quanto ser branco te coloca em posição de privilégio e o quanto as pessoas brancas colocam o sujeito negro, às vezes, nessa situação de violência, né, assim. Seja quando desconfia de alguém, olha com alguém para alguém com desconfiança, subjuga alguém pela sua aparência, por qualquer questão. E é bom enfatizar também que quando a gente fala do branco, a gente não está falando do indivíduo, do branco, seu avô, do branco, seu namorado. A gente está falando da branquitude enquanto um sistema, sabe? De produção e reprodução de todas essas violências que a gente apresentou aqui. Porque geralmente a pessoa acha que a gente está falando diretamente de uma pessoa específica, de uma pessoa né? específica, e não é isso. É um sistema, né? E lembrar de falar desses assuntos também, não só na semana, né, da consciência negra, mas sempre, todo dia, né, gente? Todo dia a dia de falar e lembrar sempre disso. Olha, quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio, muito obrigada. Sucesso aí no trabalho de cada um de vocês, viu? Obrigado. Carol, muito obrigada pela parceria hoje. Obrigada a todo mundo pelo papo. Olha só, e agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a participação do psicólogo Jairo Stacanelli. E o tema do dia hoje é preconceito. Voltamos em um minuto.